Oi, eu sou a Rosane e faço parte do Ministério das Mulheres, o PRO 31. E hoje nós vamos pensar sobre o Dia dos Pais. No mês de agosto, a gente tem o costume de comemorar o Dia dos Pais. E é por isso que eu trouxe uma reflexão sobre o perigo da passividade com um pai. O pai em questão é Jacó e essa passagem se encontra em Gênesis 34. Vou resumir bem rapidinho. Jacó tem uma filha chamada Diná e essa filha sofre violência sexual pelo príncipe Siquém. Estranhamente, após o ato, ele se apaixona por Diná e tenta resolver a situação indo conversar com Jacó por meio do seu pai. E ele propõe casamento. Nos versículos 5 e 6, diz que Jacó já sabia do que aconteceu com a Diná. Mas ele decidiu esperar que os irmãos dela voltassem dos campos. E aqui é o primeiro sinal da passividade de Jacó. Ele é o pai da Diná. Ele não precisa, o patriarca, ele não precisa que os irmãos venham resolver a situação. Ele pode resolver isso por ele mesmo. Mas ele decide deixar a decisão na mão dos irmãos da Diná. E os irmãos não concordam com a proposta de casamento, falando que eles são povos diferentes. E para isso, o povo, os homens de Siquém, iam precisar fazer a circuncisão. O povo de Siquém aceita, e quando estão no momento de resguardo, os irmãos vão lá e matam todos os homens de Siquém, e os outros irmãos também aproveitam a situação para saquear esse povo. É uma situação muito triste e complicada. E é por isso que o Swindoll, no livro José, da série Heróis da Fé, vai dizer o seguinte, que nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. Por quê? Nós somos hoje muito rápidos e ágeis e enérgicos para a gente se posicionar em diversas situações. Mas a gente tem muita dificuldade em se posicionar nos momentos difíceis, diante de problemas dentro da nossa casa e de pessoas próximas. E isso leva a uma série de complicações. A primeira é que a passividade nos torna incoerentes diante dessas pessoas que precisam de nós. No versículo 30 a 31 diz o seguinte: depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e Levi: vocês arruinaram a minha vida. Seria odiado por todos os povos dessa terra, pelos cananeus e fariseus. Somos tão poucos e eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam, os filhos: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Então, em outras palavras, o senhor está mais preocupado agora consigo do que com a reputação da nossa irmã? Segundo, outros assumem o papel que deveria ser nosso e as coisas não terminam bem, que é o que a história conta, Acaba aí num massacre de várias pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a situação. E terceiro, nós acabamos ferindo as pessoas que nós amamos. Isso gera dentro delas uma amargura, até mesmo ressentimento e ódio, que é o que vai depois continuar ao longo da história de José, no livro de Gênesis. Nós não sabemos, depois disso, o que acontece com a Diná, como essa situação fica para ela. O que a gente sabe é que ela sofre com a dor da violência, com a passividade do pai e com a violência dos irmãos. Contudo, a Bíblia nos mostra que Deus é o nosso pai. E a gente tem vários versículos que mostram isso. E eu creio que o Senhor Deus tratou do corpo e do coração da Diná. Porque em Salmo 145:18 diz: o Senhor está perto de todos que o invocam. Sim, de todos que o invocam com sinceridade. E em Isaías 41 continua: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Que Deus nos abençoe e nos guarde dessa certeza, que Ele nos sustenta na sua vitoriosa mão.